Este é o primeiro vídeo de muitos ao qual vamos explicar sobre o aplicativo Adaga. A priori, o Adaga ele está no Google Play, ou seja, ele foi desenvolvido para o sistema operacional Android. Bom, como introdução, é preciso que eu diga a vocês o seguinte: o Adaga é gratuito, mesmo que tenha uma versão business. O que é essa versão business que se diferencia da versão gratuita? O Adaga não salva informação, mas os relatórios gerados podem enviar por e-mail que desejar, não vão para a empresa que desenvolveu o Adaga. Bom, para fazer isso exige, claro, um esforço de manutenção do Adaga, implementação de novas operações. Tudo isso não é cobrado, mensalidades no caso de nenhuma pessoa. O que nós aceitamos são doações. Através do PayPal você pode fazer uma doação de qualquer quantia. Isso vai ser muito útil para nós continuarmos com o nosso trabalho. Bom, por que foi criado o Adaga? Eu preciso dizer isso para vocês, como eu, um dos mentores, pensador do Adaga. O Adaga ele foi criado devido a uma tragédia que aconteceu na minha família. Há 15 anos atrás, em 2004, um irmão se separou da família, não conseguiu se enquadrar novamente, entender a separação, e ele foi, dentro da dimensão de depressão, existem vários transtornos. Então, um desses transtornos ligado à depressão foi consumindo a sua vontade de viver, ao ponto dele tentar o suicídio com veneno de rato, que não deu certo, e aí, por último, ele resolveu ir até a ponte do rio Tietê e pulou no rio. Só que ele não fez isso sozinho, ele fez isso no momento em que meu pai foi tirá-lo da ponte. Então ele pulou na frente do meu pai. E o meu pai correu para debaixo da ponte e viu o seu filho afogando. Então isso nunca saiu da mente do meu pai. E 2 anos depois, o meu pai também desenvolveu algum tipo de transtorno. Até então, eu não conseguia identificar qual tipo de transtorno. E esse transtorno fez com que meu pai viesse a falecer. Bom, agora em 2019, eu perdi novamente o segundo irmão. De que forma? Ele também separou da família em 2015. Ele não conseguiu sustentar também com a separação, ele foi deixando de lado os seus filhos e só pensando no que aconteceu, e isso fez com que ele deixasse com que várias doenças surgissem no seu corpo. Então ele teve problema dos rins, teve a hipertensão, ele teve 3 derrames, ele foi cada vez se deixando levar pela doença até o ponto que ele teve o último derrame, que foi fulminante. Então, devido a tudo isso, foi pensado e estudado durante esses 15 anos para poder desenvolver uma ferramenta que pudesse ajudar a todos. Claro que durante esse tempo, eu e minha esposa adquirimos um colégio e nós percebemos que esses transtornos também se manifestam nas crianças, por diversos motivos. E esses motivos até então ficavam difíceis de chegar num pai e conversar com ele e falar que está acontecendo alguma coisa. Porque nós somos leigos. Então, qual foi a ideia? Criar um aplicativo também que pudesse facilitar, que o pai pudesse utilizar em casa, que é o que acontece em nosso colégio. Nós também utilizamos, geramos os textos do aluno, colocamos dentro do Adaga e o Adaga emite relatórios. E aí nós conversamos com o pai e indicamos os especialistas. Falamos, olha, precisa levar um especialista, porque esse comportamento está se assemelhando com um determinado transtorno. Precisamos tomar providências já o quanto antes, para que isso não se torne algo mais grave. Então é isso que acaba acontecendo. Então o objetivo do Adaga é isso: atingir o maior número de pessoas para minimizar essas questões sobre transtornos mentais e a falta de conhecimento também sobre as emoções humanas. Porque muitos transtornos ele têm origem através das emoções. Então as emoções que são potencializadas, que podem ser emoções positivas ou emoções, geralmente são emoções negativas, que são potencializadas e acabam desenvolvendo algum tipo de transtorno. Então, com isso, é importante, quanto maior pessoas terem conhecimento sobre essas duas áreas, mais iremos minimizar esse tipo de problemas. Para isso eu utilizo uma frase de Max Planck, que diz que quando você muda a maneira como olha as coisas que você olha mudam. Então, quanto mais tivermos informações sobre as emoções humanas e as relações delas em nosso ser, mais nós vamos poder minimizar essas doenças, esses problemas e transtornos. Claro que os transtornos não estão só vinculados, não têm origem somente nas emoções humanas, ele pode ser fisiológicos, físicos, causados por algum dano físico, mas de qualquer forma, ele passa pelas emoções. Se não tem origem nas emoções, quando você tem determinado transtorno, ele te deixa de uma forma com as suas emoções abaladas. Então nós precisamos sempre compreender as emoções para poder fazer com que as pessoas possam ter uma melhor qualidade de vida, que cuide da sua saúde mental. A base do conhecimento, então, utilizado no Adaga, é a terapia. Então a parte fisiológica, a parte diagnóstico,
parte de tratamento, nós não fazemos isso no Adaga. O Adaga simplesmente faz indicações, sugestões. Então ele sugestiona, você vai até um terapeuta, vai até um psiquiatra, um psicólogo ou algum outro especialista, e ele sim que vai fazer o devido tratamento junto com a pessoa para buscar a sua melhora. Eu preciso frisar isso novamente, então o fundamento do Adaga é indicar as emoções humanas de acordo com os textos inseridos no Adaga. Esses textos também são utilizados para sugestionar possíveis transtornos mentais. E por fim, sempre a indicação de um especialista. Então, sempre busque um especialista. É necessário quebrar o paradigma, porque o transtorno mental, ele não perdura pela vida inteira. Muitos transtornos têm uma vida curta. As emoções também têm uma vida útil curta. E nós vamos entender isso mais para frente. Então, se quanto antes for identificado, quanto antes for tratado, melhor para o seu filho, para você, para a sua vida familiar, vida profissional. Então, será muito melhor para o ser humano. A entrada de dados, então, do Adaga, como eu disse, são textos. Esses textos são oriundos da escrita direto no Adaga. Você pode escrever ele em algum outro arquivo texto, depois copiar e colar no Adaga. Você pode também falar através do microfone do seu celular e o que você fala é transformado em texto e aí sim, através desse texto, surge o processamento da busca pelas emoções humanas e busca pelas sugestões dos transtornos mentais, ok? Bom, a quem se destina o Adaga? Novamente, eu preciso ressaltar, o Adaga não faz nenhum tipo de diagnóstico. Mas a quem se destina? Onde eu posso utilizar o Adaga? Você pode utilizar o Adaga em escolas, professores, mantenedores, com seus alunos, em empresas, com seu capital humano, com pessoas que você vai contratar, com pessoas que a empresa pode promover, em entidades que cuidam de crianças em determinados lugares que sofrem algum tipo de violência, de abuso, ou a empresa inteira não precisa utilizar, mas um departamento quer utilizar, por exemplo, um departamento de RH, ou no caso um headhunter. Então essas pessoas, quem trabalha com o ser humano, poderá utilizar o Adaga. Bom, saindo das empresas, quem mais poderia utilizar o Adaga? A quem se destina? Então, família, a própria pessoa, coordenadores, gerentes, professores, como foi citado, selecionadores, mentores, pessoas formadas em serviço social ou associados. Então, são pessoas leigas que podem utilizar também o Adaga. No caso desse especialista, pode utilizar o Adaga? O Adaga ele serve como um estreitamento na busca diante de muita informação. Então, existem mais de 200 transtornos. Então, o que o Adaga vai fazer? Ele vai buscar no nível mais baixo sugestões de possíveis transtornos. E um especialista pode, através dessas sugestões, ir atrás de algum outro transtorno que esteja ali naquela dimensão. Então isso acaba facilitando o trabalho, porque o Adaga ele também apresenta o DSM e o CID daqueles transtornos que possuem este código. Então são os psicólogos, psiquiatras, terapeutas, psicanalistas. Psicanalistas ele não pode, e terapeutas eles não podem diagnosticar, mas eles também podem fazer sugestões. Então o Adaga que se tem hoje, você irá perceber que existe uma valorização. De acordo, você encontrou um grupo de emoções, então essas emoções precisam ser valorizadas. E essas valorizações serão feitas manualmente, porque nem todas as emoções que são mostradas estão relacionadas àquela pessoa. Mas o que o Adaga faz? Ele encontra uma emoção relacionada, essa emoção pertence a um grupo, então ele retorna aquelas emoções do grupo, para não ficar algo muito pontual. Então você acaba selecionando ali as emoções de acordo com o comportamento, com a observação que está tendo sobre a pessoa ou sobre você mesmo. E é claro que no futuro, né, nós estamos já em pesquisa para poder fazer alguma coisa automático também. Então terá o manual no futuro, mas também uma demonstração, né, uma apresentação no caso, da forma automática. O Adaga não grava os textos descritos, apenas os valores, ou seja, essas valorizações que são valores numéricos. Mesmo assim, se o usuário do Adaga permitir. O Adaga sempre emite um relatório, eles são separados, então você tem um relatório das emoções, onde ele apresenta as competências socioemocionais, as emoções e muitos outros itens que nós vamos ver mais para frente, e tem um relatório quando você estiver na área dos transtornos mentais, que aí ele vai apresentar também os possíveis transtornos. E esses transtornos também devem ser valorizados, porque, como eu disse, os transtornos estão numa dimensão que eu vou apresentar mais para frente. Então, dentro daquela dimensão, ele traz aquilo que é similar. Então, é necessário valorizar de acordo com o comportamento, com a observação, o que se acredita que aquela pessoa está mais próximo de acordo com as informações que ele apresenta sobre cada transtorno, ok?
Sendo assim, o objetivo principal, então, do Adaga é buscar a saúde mental. Mas antes disso, eu preciso colocar quanto tempo irá demorar um processo no Adaga. No máximo 5 minutos, desde você fazer um login, digitar um texto e depois rodar e valorizar. E por fim, você enviar o seu relatório. Tanto no caso das emoções, quanto no caso das sugestões dos possíveis transtornos. O maior esforço será na análise dos relatórios, porque aí sim você precisa ler o relatório, ler as emoções encontradas, as competências emocionais, socioemocionais, as virtudes e outros itens que nós vamos ver mais para frente, e você verificar se o que você selecionou está de acordo com o comportamento da pessoa ou a própria pessoa. E a mesma situação acontece com transtornos mentais, as sugestões dos transtornos mentais, o qual você precisa ler depois mais informações, que aí no caso você vai ler um resumo sobre cada um dos transtornos selecionados. É necessário ir na internet ou através dos livros. Eu posso indicar o DSM-5 para você ler, posso indicar o CID-10 ou 11 para que você possa ler. Posso indicar também na internet o MSD, o site MSD, o site Psique. São todos sites que falam sobre transtornos e você pode encontrar informações sobre determinados transtornos para poder compreender um pouco mais e ver se os comportamentos da pessoa analisada ou de si próprio condiz com o transtorno selecionado. Bom, com isso, o aplicativo Adaga, ele deu origem a um projeto, que é o projeto Escola ou Empresa ou Entidade Socioemocional. Então depende de onde está se aplicando o Adaga. Mas a base desse projeto e a base também do Adaga são os seguintes valores. É o diálogo, então é necessário que tenha um diálogo, é necessário que você se expresse o que está sentindo, como está convivendo com determinadas situações. Para alguma pessoa, de preferência, a priori são os familiares e amigos, e depois tem que ir até o especialista. No caso dos familiares e dos amigos, é necessário que haja uma compreensão. Essa pessoa precisa ouvir, apenas ouvir, antes de só emitir algumas informações. E por fim, a ação tem que ser salutar para aquela pessoa que está pedindo ajuda a melhorar o convívio, a saúde mental. Práticas. Como que funciona esse projeto? Depois nós vamos falar especificamente sobre ele, mas o que ele tem o que o projeto se fundamenta é através de livros, de podcasts, vídeos, treinamentos aos profissionais interessados, às pessoas que estão trabalhando, ou aos alunos, ou aos professores. Também temos palestras, artes cênicas, simulando determinadas situações, dinâmicas e mentoria. Esse conjunto de ações faz com que a ideia é que tenha esse contato com essas ações e a partir do momento que os professores são treinados, os funcionários são treinados, eles repliquem. Então, são criados novos mentores, novas pessoas que possam dar continuidade ao trabalho. Por quê? Qual que é o objetivo de tudo isso? O objetivo é sempre indicar um especialista, mas a pessoa precisa se abrir, contar, ter o diálogo com essas pessoas. E as pessoas têm que estar preparadas para isso. Por isso que existe o treinamento e as palestras, para que seja criado um estreitamento entre essas relações humanas. É necessário que as pessoas que estão recebendo essas informações, ela possa entender o que aquela pessoa está buscando, para depois ela poder fazer a indicação do especialista e fazer uma boa análise do relatório gerado pelo Adaga. Por fim, nesse primeiro conjunto de slides, essa primeira apresentação desse primeiro contato com o Adaga, a conclusão o Adaga é um aplicativo colaborativo. Então ele não determina, não define nenhum tipo de situação. Ele apenas colabora para disseminar a informação sobre as emoções humanas e sobre o conhecimento sobre transtornos mentais. Uma pergunta, vale a pena tentar utilizar o Adaga? Sim, vale a pena tentar. Como ele é gratuito, vale a pena tentar mais de uma vez para poder compreender realmente o fundamento, o objetivo que o Adaga está propondo. Nunca esqueça, sempre eu vou estar falando dessa mesma forma. Procure sempre um especialista. Converse com ele, pode levar os relatórios gerados pelo Adaga. São esses especialistas que vão ter muito trabalho no futuro, independente do Adaga ou não, porque a humanidade está sempre caminhando para ter cada vez mais transtornos
mentais. Assim que possível, novamente, eu insisto em dizer, faça uma doação para o Adaga através do PayPal, é qualquer quantia. Isso vai fazer que possamos melhorar cada vez mais o aplicativo e atingir uma quantidade cada vez maior de pessoas, porque assim podemos fazer mais divulgações, podemos ter pessoas trabalhando somente na divulgação e também abrir novas portas para implantar o projeto esse, que é o projeto empresa, escola ou entidade socioemocional. Sempre que possível, ouça os podcasts que estamos criando sobre os diversos assuntos e também assista ou apenas ouça os vídeos, que é importante para poder ter cada vez mais conhecimento sobre as propostas aqui do Adaga. Olha, eu posso dizer para vocês, com experiência própria, acredite no domínio da informação. Cada vez mais que o ser humano, a pessoa, tenha informação de como as coisas funcionam em nós, em nossa mente, nesse caso, nós vamos estar cada vez mais próximo de uma melhor qualidade de vida e de uma saúde mental perfeita.